Existem pessoas que marcam a nossa vida de forma tão intensa que qualquer palavra parece pequena diante do que elas representam. Hoje, eu escrevo com o coração apertado de amor, de gratidão e, acima de tudo, de reconhecimento, porque entendi, com o tempo e com a vida, que homenagens mais bonitas são aquelas feitas em vida. E meu pai, esse homem gigante em alma, merece todas elas. Meu pai é daqueles homens raros, que com pouco estudo se tornou um mestre de muitas coisas. Desde cedo, ele mostrou que inteligência não se aprende apenas nos livros, mas também nas ruas, nas dificuldades, nas experiências da vida. Ele é o tipo de homem que vê solução onde os outros só veem problema. Com uma chave de fenda e criatividade, é capaz de consertar quase tudo. Um rádio antigo, um aparelho de som, um ventilador, o que estivesse quebrado. E não é só de objetos que ele entendia. Ele também sempre teve o dom de consertar os dias tristes das pessoas à sua volta, com um gesto, um conselho, uma atitude de puro coração. Foi com ele que aprendi o valor da honestidade. Meu pai sempre foi tão honesto, tão justo, tão generoso, que muita gente, sem entender esse tipo de grandeza, chegava a dizer que ele era besta. Mas quem conviveu com ele de verdade, sabe. Não era falta de esperteza, era excesso de caráter e empatia pura. Ele nunca hesitou em ajudar quem precisava, mesmo que isso significasse abrir mão de algo dele. Ele dava o que podia e até o que não podia, para ver o outro bem. Isso, para mim, sempre foi a maior demonstração de força que alguém pode ter. Além de tudo, ele sempre teve um olhar aguçado para os negócios. Sempre soube dar um jeitinho nas situações, fazer trocas, negociar com sabedoria. Trocar carros, motos, era quase um dom. E cada troca vinha acompanhada de um novo capítulo da nossa história, porque ele sempre fazia questão de registrar esses momentos em fotos. Eu, meu irmão, minha mãe, estávamos sempre lá, presentes nas futuras lembranças que ele fazia questão de eternizar. Momentos simples, mas com valor eterno. Na minha infância, ele foi o arquiteto das memórias mais felizes. Não precisava de muito para transformar um dia comum em uma lembrança eterna. Ele tinha esse dom de transformar o simples em especial. Em tempos de Copa do Mundo, por exemplo, ele reunia a família, os amigos, com os bolões de futebol, apostinhas feitas por brincadeira e aquele espírito alegre de quem queria apenas compartilhar o momento. Sempre preparava algo, um churrasquinho, uma comida diferente e às vezes só refrigerante com pipoca. E isso bastava. Era nesses encontros que eu via como ele brilhava quando estava entre os que amava. Como ele conseguia reunir as pessoas com sua humildade, seu jeito simples, seu sorriso fácil. Meu pai sempre teve uma relação linda com a música. Eu cresci ouvindo as canções que ele gostava. Ele tinha seus DVDs antigos, rádios, aparelhagens de som que ele mesmo montava e arrumava com todo carinho. Às vezes passava horas mexendo neles só para depois sentar e escutar suas músicas preferidas. E eu, mesmo sem entender todas as letras, sentia que aquilo fazia parte da alma dele. Hoje, essas músicas também fazem parte da minha história. E toda vez que eu escuto alguma delas, é como se ele estivesse do meu lado, com aquele olhar concentrado, ouvindo cada nota com o coração. E por mais que ele não demonstrasse, sempre em palavras, ele mostrava em atitudes o quanto se importava com a nossa felicidade. Nunca deixou faltar nada, nem alimento, nem segurança, nem amor. Ele pode até ter sido calado às vezes, mas a sua presença sempre foi barulhenta de tão forte. Ele era aquele tipo de pai que se virava, fazia o impossível acontecer e trabalhava duro, que abria mão de si para dar tudo de si para quem amava. E se já não bastasse tudo isso, ainda existe algo que me emociona profundamente. Mesmo tendo sido abandonado pelo próprio pai na infância, ele nunca carregou ódio no peito. Nunca permitiu que a dor virasse rancor. Quando depois de muitos anos descobriu o paradeiro do pai, já idoso com 92 anos, vivendo sozinho, isolado, dependendo da ajuda de algumas pessoas boas, ele não hesitou. Foi lá, buscou. Trouxe o pai de volta. Construiu com sacrifício um quartinho acolhedor, um lar digno. Mesmo ouvindo palavras duras, mesmo enfrentando o gênio difícil do meu avô, ele ficou. Não virou as costas.
Mesmo doendo, mesmo se apertando financeiramente, mesmo ouvindo ingratidões, ele seguiu firme. Porque o coração do meu pai é assim, grande demais para guardar mágoa forte. Grande demais para abandonar. E se hoje ele aguenta esse desafio diário, é porque conta com o apoio da nossa mãe, que também é uma gigante, sempre ao lado, ajudando, dividindo peso, sendo parceira na missão de cuidar, mesmo quando dói. Hoje eu olho para mim e vejo nele tantas partes do que sou. A forma como penso, como respeito os outros, como busco ser justa e verdadeira. Tudo tem raiz no exemplo que ele me deu. Ele me ensinou que ser grande não é ter muito, é fazer muito com pouco. Ele me ensinou que a maior herança que se pode deixar é um nome limpo, uma consciência tranquila, um coração generoso. E é curioso como a vida coloca nos detalhes pequenas verdades. O nome dele é Raimundo, mas todo mundo conhece mesmo é pelo apelido de Leal. E não poderia ser mais apropriado, porque esse apelido que parece aleatório, na verdade, diz tudo sobre quem ele é. Um homem leal aos seus valores, à sua família, às suas amizades, à sua palavra. Um homem que honra o que sente e o que promete. Quem escolheu a retidão mesmo quando o caminho mais difícil era outro. Leal não é só um nome, é um retrato fiel do caráter dele. E sempre que fala da própria história, ele faz questão de exaltar uma das maiores referências da vida dele, a minha avó. Ele nunca deixou de lembrar o quanto ela foi guerreira, o quanto lutou para criá-lo com tão pouco, mesmo com tanto amor. Ela, sozinha, fez dele o homem que ele é. E meu pai sempre repetiu: a criação que eu recebi é o que me fez quem eu sou. E é assim que deve ser passada adiante. Palavras que ficaram cravadas no meu coração. E se tem algo que me dói até de pensar, é a possibilidade de que um dia não tê-lo mais por perto. Eu sei que eu não sou a filha mais carinhosa do mundo, não vivo dizendo e demonstrando o quanto eu o amo, mas a verdade é que por dentro, eu não sei nem imaginar o mundo sem ele. Só de pensar já me falta o ar, porque ele é meu chão, meu norte, minha força silenciosa. E é por isso que eu escrevo hoje, para dizer que ele é meu orgulho, que ele é meu herói, que ele é o homem mais inteligente, mais íntegro, mais incrível que eu conheço. E que merece saber disso agora, enquanto está aqui, enquanto posso olhar nos olhos dele e dizer: Pai, tudo que eu sou tem um pedaço seu. Obrigada por tudo que você fez, por tudo que você faz. Você é insubstituível. Homenagens devem ser feitas em vida, e a minha, hoje, é para esse homem que me deu a base, o exemplo e o amor, que me ensinou que ser humilde não é ser pequeno, é ser grandioso de verdade. Pai, você é inesquecível, e é um privilégio te chamar de meu pai, meu Leal.